E aí, povo? Tranquilo? Numa boa? Hoje eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês sobre as notícias. Antes de mais nada, aquele cafezinho. É bom que daí já deixa a garganta tranquila, só um golinho é suficiente. Bom, notícia. E aqui, notícia, eu estou imaginando as pessoas em frente às suas TVs, né? Num primeiro momento eu imagino as pessoas na frente das TVs, das televisões, visões à distância. Depois a gente pode chegar nas mídias sociais. Mas num primeiro momento, aquela notícia que a TV nos traz. Veja, a TV, notadamente a principal rede de TV no Brasil, traz a notícia como uma verdade inconteste, né? Lá no seu lugar de produzir, né, a notícia, lá no estúdio, limpo, asséptico, sem barulhos, a pessoa formalizada, gravata, como se a notícia fosse isso, algo enlatado, pronto, ajustado, bonito, asséptico. Aqui já está a primeira falha ou desvirtuação do que seria a notícia. Para esses órgãos de informação quase que institucionalizados, né, ao poder, juntos ao poder, produtos do poder, a notícia seria isto, algo que se retira do seu contexto, né? Se retira, limpa, deixa polidinho, palatável, bonito e se entrega. E a pessoa do outro lado, ó, vou entregar. Pum! Né? Vocês que estão me ouvindo, me assistindo, do outro lado, pegam, beleza, tá pronto para consumo. Higienizado. Percebe que isso já é um problema, isso já é uma contradição, né? Tirar algo de contexto é descontextualizar, portanto, já tem um problema de falsidade intrínseco, porque a notícia, o fato, foi retirado do seu contexto explicativo. Mas mais ainda, a notícia, ela é um produto. A notícia, ela tem que estar, para essas instituições televisivas, tem que estar bonito, bem feitinho, porque ela precisa que as pessoas comprem esse produto, né? Não só os patrocinadores, quanto o cidadão do outro lado precisa comprar, desejar esse produto redondinho, bonitinho, e ele é vendido. Mas não só isso. Esse produto tem duas características. A primeira característica é, ele existe porque tem alguém que quer consumi-lo, né? A notícia é feita porque alguém que quer consumi-la, então tem a cara do consumidor. E o outra vertente, ela também seduz as pessoas para que as pessoas queiram consumi-la. Então, ela existe porque tem quem queira e tem quem queira porque ela existe. Percebe? Uma questão dialética, ao mesmo tempo que ela conforma, ela dá forma, ela informa, põe na forma, e as pessoas vão consumindo, ficam com a cara da forma e, portanto, querem cada vez mais do mesmo. Então a racionalidade é posta de lado e a imagem, né? E aqui, imagem, eu coloco o som, áudio e vídeo, né? A imagem apresentada passa a ser uma espécie de verdade. Pois bem, esta notícia, esse produto tirado da realidade, polido e ajustado e entregue por um preço ao consumidor, esse produto, ou melhor, as pessoas que trabalham com esse produto têm especial interesse na classe média.
Veja que as pessoas, os donos, os proprietários, os pensadores dos meios de comunicação organizam uma realidade através das notícias com o objetivo de encantar a classe média. Por quê? Porque esta faceta média da sociedade é aquela que mantém os pobres abaixo e mantém os ricos acima. Podemos ver o golpe de 64, entre outros. O papel preponderante destas pessoas que estão nessa situação intermediária, que nunca se sentem seguros, porque é um tropeção e se torna empobrecida. E também a crescente promessa de que poderão subir os empreendedores, né? Os micro, pequenos empresários crescerão e serão grandes empresários. Então, esse é um nicho que a notícia montada precisa agradar. E é nesse nicho que é preciso criar o senso comum. É preciso, nestas pessoas com um grau cultural razoável, né? Precário, mas que consegue entender uma mensagem limpa, polida, é aí que essas instituições, que são 4, 5 no Brasil, se sedimentam. E o poder estatal, para manter o controle, porque ele é mantido por esses medianos, para manter o controle sobre os medianos, ele precisa capitalizar, envolver-se economicamente com as televisões. Podemos botar os jornais também neste meio, porque são de famílias, né? São meia dúzia de pessoas que organizam essa realidade. Então, como nós, cidadãos comuns, não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, evidentemente, a televisão, os jornais nos levam até lá e nos mostram uma realidade conforme eles entendem que assim deve ser. E, portanto, passa a ser um show de luzes, onde, num evento, num acontecimento histórico, essas mídias, elas focam, a ideia de show, né? Elas focam determinada situação, como se fosse uma festa, e tivesse um holofote, e esse holofote perseguisse facetas desta festa, e o resto fica na obscuridade e, portanto, não aparecerá, não existirão. Então as imagens que foram focadas são arrancadas dessa realidade, são levadas para os medianos, né, no sentido da classe média, para que as classes médias entendam que nessa festa só aconteceu aquilo que foi iluminado, aquilo que foi desvelado pela lente. E mais, os medianos, as classes médias, se sentirão garantidos pela força da imagem. A imagem, a foto, o áudio, o vídeo daquela festa garante que esta festa aconteceu e que o prisma dado, o viés dado é verdadeiro, porque lá está a imagem. Entretanto, as sombras, os demais vieses, né, não apareceram. Dando um pulinho. Propaganda. A propaganda. O que é propaganda? A propaganda é aquele momento em que alguém articula uma mensagem com o intuito de convencer, né? Tome a vacina. Então, há um conjunto de imagens que desejam ter foco em convencer os pais a levarem seus filhos para se vacinarem. Percebem? A propaganda, ela quer convencer. Se assim não for, não é propaganda. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é propaganda. Percebem? As TVs são especialistas na propaganda.
né? Os patrocinadores sabem muito bem disso. Agora, imagine que a notícia passa a ser uma propaganda. É um show, né? É um evento, a notícia. Se cria um ambiente propício e então se vincula a notícia como propaganda. Portanto, as classes dominantes, elas se utilizam das televisões e dos jornais para criar esse momento de propaganda. Ou seja, desejam que os medianos, né, no sentido que eu estou dando, as classes médias, os medianos, captem a mensagem, captem a propaganda e se convençam, né, e voltem para aquela televisão e assistam de novo e contem para o vizinho a verdade daquelas imagens. Percebam que, se a propaganda for bem feita, se ela atingir o objetivo, que é o convencimento, os golpes militares, as intervenções pesadas e duras não são necessárias. Porque se houver o convencimento, não há por que uma violência física visível. Pode haver uma violência simbólica para alguns. Mas se bem palatável, bem feito, bem bonitinho, a propaganda, a notícia, ela convence sem uma violência perceptível facilmente. E para isso é importante a ideia de catástrofe. Veja, nada melhor para convencer alguém do que provocar o medo. E dou um exemplo. Vacine seu filho, porque o sarampo mata tantas crianças. E eu não estou dizendo que não é para vacinar, nem estou dizendo que o dado é mentiroso. Não é isso, estou dando um exemplo. Né? Os noticiários, os programas, melhor dizendo, os programas que tratam só da violência, né? Mostram aquela violência e ao mesmo tempo dizem: olha a impunidade, olha como falam mal do policial, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro. Ou seja, o medo de que, se nós não tratarmos com mais violência os bandidos, se nós não prendermos mais essa realidade, entre aspas, que o programa de violência traz, se tornará o dia a dia. Ou seja, ou tu pune, ou todo mundo será bandido. Ou tu pune, ou os bandidos pularão pelas janelas, arrombarão as portas. No Brasil só há bandidos. E nós, cidadãos de bem, somos uma minoria sofrida. Portanto, mais lei, mais punidade. E o interessante, me ocorreu agora, cruzou aqui a imagem, eu peguei. É interessante como esses programas televisivos, para convencer, eles usam palavras como se fosse de sentido único. Eles usam palavras fictícias, mas como se dissesse tudo. Por exemplo, impunidade. Né? A impunidade está aí, graça no nosso país. Mas o que é impunidade? Por que acontece? Quais são os dados? Quantas pessoas estão presas? Quantas não estão presas? Da onde vêm os presos? Da onde vêm os não presos? Percebe? Impunidade como? Quando? Onde? De que jeito? Fatos, né? Não maquiados, de preferência. Esses programas não precisam disso. Precisam do impacto da palavra. Impunidade, bum! Né? Impunidade é o bandido que não é preso. Né? Então todo mundo é bandido e bandidos que não são presos. Portanto, impunidade. Sendo que o Brasil acho que é o terceiro que mais encarcera no mundo. Né? Terceiro, quarto país, eu acho. Enfim, são palavras que são densificadas, são manipuladas, são jogadas pelas mídias e as pessoas parecem que compreendem, mas essas palavras não fazem sentido se tu abrir o dicionário.
Não fazem mais sentido se tu abrir a lei, a norma, a regra, se tu pegar os dados, percebe que essa palavra desaparece enquanto palavra dita pela imprensa. Portanto, a imagem da violência, dizendo que a violência englobará tudo e entrar para as janelas e pegará as pessoas. A imagem, veja, a imagem da palavra bandido, a imagem da palavra bandido. Porque tem a palavra escrita e tem a imagem que ela joga na mente da gente. A palavra tem uma imagem. E esta imagem coisificada entra pelos olhos e pelos ouvidos e entra e nos pega. Então uma imagem vale mais que 1000 palavras. Portanto, para que explicar a palavra bandido? Se tu fala bandido e a pessoa entende lá. Não precisa. Então, vive esta imprensa em cima de imagens. Diminui essas palavras, como diz o nosso presidente. Como diz o nosso presidente, veja, livros têm muitas palavras, né? Recolhe essas palavras e usa a imagem mesmo, o vídeo da violência, por exemplo, ou usa a palavra violência como uma imagem. Não precisa mostrar nada, tu fala e a pessoa já tem um quadro do que seja isso. Então junte-se essas imagens com o medo, as pessoas acabam agindo como se não houvesse amanhã, né? Num sentido ruim, né? Faz tudo hoje, um egoísmo, um imediatismo, e a imprensa tenta colocar um líder para conseguir orientar as pessoas. Mas não quero ser fatalista, eu estou apenas fazendo comentários. O evento, o surgimento, século 20, 21, mais 21, dos blogs, né? Das questões virtuais, das mensagens, das imagens, de outra fala que vem dos mundos virtuais, de pessoas comuns como eu, um João Ninguém, que tem acesso a uma câmera, né? E conseguem também levar uma mensagem diferenciada. E detalhe, tendo milhares, milhões de seguidores, né? Tem uma repercussão muito forte a um custo muito barato. Uma câmerazinha, microfonezinho, mais uma sofisticação maior, uma sofisticação menor, não sei. E o talento da pessoa, para o bem ou para o mal, mas o talento faz com que essa pessoa tenha muitos seguidores. Então uma TV, um jornal caro, pesado, né? Dependente de patrocínio, dependente de muita gente assistindo. Do outro lado tem uma câmera, um microfone e sujeitos de talento, repetindo, para o bem e para o mal, que conseguem um efeito mais rápido, mais barato e muito eficiente. Eu não sei se mais eficiente, mas muito eficiente. Então existe um contradomínio, né, que está em estudo ainda, que é os perfis, né, da internet, os canais, os blogs que acontecem e começam a ser contra-hegemônico. Entretanto, muitos blogs, muitos perfis, né, acabam também se vendendo, seja ideologicamente ou se vendendo, realmente vender por dinheiro, e acabam se consorciando a determinadas ideologias que são as mesmas ou muito similares às TVs e aos jornais. Entretanto, existe sim agora realidades que se contrapõem, apesar de todas serem mídias, todas serem informações e sofrerem os seus problemas por serem tiradas do contexto, todas elas. Entretanto, existe a fala e a contrafala. Existe agora uma imagem e uma contra-imagem. Agora ampliou-se a possibilidade de observar
as informações portanto, a necessidade de formar um espírito crítico para decidir de tudo isso o que deverá nos fazer crer. E aqui eu uso a palavra crer e não mais a verdade. Vivemos no mundo da pós-verdade, no sentido negativo, algumas vezes, que é no mundo da mentira, né? Ou na pós-verdade, simplesmente um mundo agora onde a verdade é aquela antiga, científica, dura, já não é mais possível, né? Um mundo de crenças. Portanto, agora estamos nos tornando, nós que assistimos a tudo isso, mais responsáveis pelas escolhas que fazemos. Porque agora, cada vez mais, há escolhas, não são só 5, 6 famílias, mas muitas coisas que eu posso ver, né? Contra-hegemônico até, coisas contra-hegemônicas. Entretanto, até o presente momento, essas mídias gigantes, caras, pesadas, elas dominam. Não sabemos até quando. Percebamos que, voltando à expressão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É preciso agora que nós prestemos atenção nas 1000 palavras e menos na imagem. É preciso agora que, mesmo que eu tenha palavras e imagens, comunismo, direitos humanos, que mais? Violência, medo, palavras que é só falar e a gente já se espanta como se soubesse tudo, né? E também imagens, filmes mostrando que o Joãozinho estava ligando para a Mariazinha na hora do crime. É preciso, apesar disso, desse choque que entra pelos olhos e pelos ouvidos, que nós prestemos muito mais atenção nas palavras, ou seja, na justificativa, nas ilogicidades ou logicidades do discurso. É preciso que nós atentemos para o significado das palavras. É preciso que abramos livros, é preciso que leiamos artigos, é preciso que qualifiquemos a nossa capacidade de sermos críticos e principalmente capacidade de fala, de argumentação, de discussão e de escolha. Nós escolhemos o que acreditamos. E por favor, não escolhamos sozinhos. Não escolhamos porque as TVs viraram uma propaganda que quer me convencer. Não escolhemos sozinhos, mas conversemos com intelectuais, conversemos com amigos que pensem diferentes, conversemos com autores de livros, conversemos com artigos, conversemos com youtubers, conversemos, enfim, conversemos. É a palavra de ordem. Sempre abrir a mente e nunca fechar. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala a pé. Rala a pé, senão você morre e vira pão.